Olá, seja mais do que bem-vindos, agradeço você pela inscrição e lembrando que aqui você não é apenas um inscrito, você acaba se tornando um grande amigo meu, então seja mais do que bem-vindos. Aqui você encontra o melhor do relatório e fica por dentro de tudo que você precisa para montar o seu primeiro set game. Abaixo você encontra links com os melhores preços com a maior loja global AliExpress. Hoje eu estou trazendo o Intel i3 4130, ele é pertencente à quarta geração de processadores da Intel. O ano de introdução foi 2013 com microarquitetura em 22 nanômetros. O preço do produto eu vou deixar aqui nos comentários. Acredito que a gente vai ter um link especial e a gente vai deixar aqui. Qualquer coisa, se não tiver, a gente vai estar deixando outros processadores e links mais interessantes para você ainda. Tecnologia Hyper-Threading, ele possui sim, são 2 núcleos reais e 4 linhas de instruções. Pelo menos para essa entrada de ano que a gente está tendo agora, muitas complicações, eu acredito que ficaria devendo em algumas partes, tá? Lembrando que tecnologia Hyper-Thread ou quantidade de núcleos, quem vai determinar basicamente vai ser os jogos. Acredito que para jogos atuais não vai ser uma experiência muito boa não. Quem sabe você fazendo as combinações corretas, você vai ter o melhor do desempenho, pelo menos para essa máquina aqui. Em comparações de forma bem resumida, a gente tem aqui o saudoso e enigmático i5 3470 com contagem de núcleos 4x4, arquitetura em 22, temperatura estável de 67 e consumo de TDP de 77 com clock boost final de 3.6. Logicamente que não tem jeito, mesmo ele sendo da terceira geração, logicamente ele ainda continua sendo melhor do que o i3 4130. Pelo menos basicamente ele fica com alguns pontinhos acima, mas mesmo assim ele tem vantagem com relação ao 4130, tá? Tudo por causa dos 2 núcleos reais. Núcleos reais, logicamente, né, os núcleos físicos que a gente tem aqui, logicamente ele vai ser melhor do que os núcleos lógicos. Tecnologia Turbo Boost, ele não possui, a gente tem apenas um ponto max aqui que pode chegar até 3.4. Controle de memória, a gente tem um DDR3 trabalhando a 1600 MHz com o seu limite máximo de 32 GB. Lembrando que não há necessidade da gente utilizar essa porcentagem toda, pelo menos aqui 16 GB você vai estar bem servido, tá? Lembrando que também aqui a gente tem um suporte ao DDR3L que trabalha logicamente até 1600 MHz e também nós temos aqui o suporte a memórias SCC. Sim, ela tem suporte para memórias de servidor. Paulo, eu utilizei aqui e a memória de servidor não funcionou. Isso pode acontecer sim, porque quem vai determinar a funcionalidade da sua memória vai ser a sua placa-mãe. Provavelmente a sua placa-mãe é que não tem o suporte à memória de servidor. Trocando, logicamente, ela vai ter o suporte sim, porque aqui o processador permite isso daí. Canais de memória, a gente tem 2 canais de memória, então nada de single channel, flex modem, trip channel ou até mesmo quad channel. Apenas 2 canais, aqui você vai fazer o dual channel, lembrando sempre de utilizar aí frequências iguais para que a gente não tenha nenhum tipo de incompatibilidade ou algum tipo de surpresa, tá? Geralmente quando a gente utiliza um tipo de chipset, pelo menos um H61 ou um B75 aí, pode ser que a gente tenha algum tipo de problema com relação à incompatibilidade aí de memórias. Então utilize, tá, frequências iguais, com latências iguais, o máximo que a gente conseguir aí, para que a gente tenha uma experiência mais interessante. O socket da placa-mãe do processador é o LGA 1150 e o chipset compatível é o B85. A placa-mãe de referência, eu vou deixar aqui a Machined B85, uma das melhores placas que a gente tem aqui, com um chipset bem renomado, bem mais completo, e você vai ter muita satisfação em adquirir isso daqui. E outra coisa interessante, ela tá muito barata com relação aos preços que a gente encontra aqui no Mercado Livre ou entre as lojas que a gente tem aqui no Brasil, tá? Importando, vai ser uma experiência melhor, você vai estar tendo uma economia basicamente de 200 a 300 reais. Isso é muito bom. O TDP da máquina fica em 54 watts, tá? O limite estável dela é em até 72 graus. Então até 72 graus ela vai estar trabalhando tranquilamente, mas mesmo assim não é muito bom utilizar. Outro dia eu recebi um comentário falando que o processador sim pode chegar a 72 e não
não tem problema nenhum. De fato ele pode sim chegar a 72. Eu tenho máquinas aqui que chegam até 80. O problema é, você sempre manter isso daí, logicamente você vai diminuir a vida útil do seu processador. Geralmente a gente tem processadores que ficam de 5 até no máximo 20 anos, dependendo da sua usabilidade, em questão de durabilidade. Tem processadores da Ryzen aqui, nem passaram nem de 4 anos direito e basicamente já pararam de funcionar e é só lixo para essas máquinas aí. Então tudo depende da sua usabilidade. A gente tem um limite estável aqui estipulado pela Intel, então a gente não pode ir contra isso. Mesmo a gente utilizando o computador fora dos limites aonde ele pode operar, sim, vai diminuir a vida útil. Mas interessante aqui para você não correr nenhum tipo de risco é sim respeitar o TDP estipulado aqui, logicamente pela Intel. Controle de vídeo a gente tem sim o Graphics HD Intel 4400. A gente tem um ponto base aqui de 350 e o nosso Max chegando até 1.15 GHz. Lembrando que a gente pode aumentar essa porcentagem lá na BIOS, lá onde você vai fazer uma modificação, e a gente pode aprimorar um pouquinho mais essa questão do vídeo aqui e te entregando pelo menos um pouquinho de performance na questão dos joguinhos básicos que a gente tem aqui para dar aquela animada, né, naquele final de semana. Mas nada que possa te ajudar bastante, pelo menos na questão de jogos atuais. Você vai ter que fazer a compra aí de uma plaquinha de vídeo. Aqui a gente encontra o suporte ao DirectX 11. A gente não tem nada falando sobre a questão do suporte ao 4K, né, que a gente costuma falar aqui, que funciona em 60 Hz. Porém, nós temos saídas aqui interessantes de HDMI, DisplayPort e VGA, todos eles em 60 Hz, então a gente vai ter uma coisa interessante, pelo menos na questão de HD, então você não vai ter nenhum tipo de problema. Comprando uma placa de vídeo, todas essas necessidades vão ser basicamente supridas, então você não vai ter nenhum tipo de problema aí. Controlador PCI Express a gente tem um 3.0, dá para fazer alguns investimentos com relação à placa-mãe, a placa de vídeo, mas lembrando que a gente já deixou o chipset aqui, então logicamente você vai ter o melhor da placa-mãe aqui. Placa de vídeo, seja um pouco cauteloso aí, nada de fazer compras extravagantes. Deixa nos comentários aqui qual placa de vídeo você quer combinar, a gente vai fazer um teste bem básico aqui e vai passar para você até quanto esse processador pode empurrar essa placa de vídeo. Não deixe de se inscrever, agradeço a todos os nossos membros que estão aqui fortalecendo sempre o canal, amo muito vocês de coração, obrigado por manter a gente aqui na ativa, tá? E as outras pessoas que estão sempre fortalecendo aqui também. Nós temos os canais aqui de apoio que a gente vai estar ajudando, e se você precisa de algum tipo de ajuda desse canal aqui, se você é criador de conteúdo aqui também, deixa aqui nos comentários se você quer que a gente te divulgue, quer que a gente coloque aqui, não vai ter nenhum tipo de cobrança, pode ficar tranquilo, a gente só quer ajudar a comunidade que tanto nos ajuda, tá? A gente sempre vai estar junto, não deixe de se inscrever, vem fazer parte da nossa comunidade, a gente tá juntos sempre.